Você já se perguntou como a Semana Santa, celebrada há séculos, está entrelaçada com profecias que foram escritas centenas de anos antes dos acontecimentos? E se eu te dissesse que existe um padrão tão preciso entre os relatos bíblicos e descobertas históricas que é impossível ignorar? Neste vídeo, você vai descobrir detalhes que fortalecem não apenas sua fé, mas sua confiança de que os fatos bíblicos são reais, verificáveis e profundamente transformadores. Prepare-se para ver com outros olhos os últimos dias de Jesus e como cada passo, cada palavra e cada sofrimento foram anunciados muito antes de acontecerem. A Semana Santa é mais do que um conjunto de rituais religiosos ou tradições que atravessam gerações. Ela representa uma sequência de eventos que moldaram a história da humanidade. Começando no Domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém, montado em um jumentinho, até o momento da ressurreição, no domingo seguinte, cada etapa foi marcada por significado espiritual profundo. Mas o que muitos não sabem é que todo esse caminho foi descrito com riqueza de detalhes no Antigo Testamento, revelando um planejamento divino que transcende o tempo e o espaço. A celebração da Páscoa cristã é, na verdade, a realização de antigas promessas. Entre as dezenas de profecias que se cumpriram durante a Semana Santa, algumas se destacam pelo nível de precisão. Zacarias, por exemplo, escreveu cerca de 500 anos antes que o Messias entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. E foi exatamente assim que Jesus foi recebido, sob os gritos de Hosana. Outra profecia, também de Zacarias, mencionava que o Messias seria traído por 30 moedas de prata, o mesmo valor pago a Judas por entregar Jesus. Isaías, no capítulo 53, descreve com detalhes como o servo sofredor seria rejeitado, ferido, mas não abriria a boca diante de seus acusadores. Algo que vemos se cumprir nos julgamentos de Cristo diante dos líderes religiosos e de Pilatos. E o Salmo 22, escrito por Davi, fala sobre mãos e pés perfurados, zombarias, sede intensa e até o sorteio de suas vestes. Todos esses detalhes aconteceram durante a crucificação. Essas profecias não foram apenas simbólicas ou espirituais. Elas foram manifestações literais daquilo que os profetas, inspirados por Deus, escreveram séculos antes. Isso mostra que os acontecimentos da Semana Santa não foram obra do acaso nem construções míticas. Foram fatos registrados antes e cumpridos à risca. A probabilidade de um único homem cumprir tantas profecias específicas é estatisticamente impossível, a menos que, de fato, fosse o Filho de Deus. Agora vamos além dos textos sagrados e mergulhar nas provas materiais. A arqueologia moderna tem contribuído fortemente para validar o contexto histórico da Semana Santa. Em Cesareia Marítima, uma inscrição de pedra com o nome de Pôncio Pilatos foi descoberta, confirmando sua existência como governador romano na Judéia, exatamente como relatado nos Evangelhos. Em Jerusalém, foi encontrado um ossuário com o nome de Caifás, o sumo sacerdote envolvido no julgamento de Jesus. Restos mortais de vítimas de crucificação, com pregos nos calcanhares, também foram descobertos, provando que o método descrito na Bíblia era uma prática real e brutal. Até moedas da época, com símbolos que mencionam o imperador Tibério, datam exatamente do período em que Jesus viveu. Essas descobertas são significativas porque eliminam a ideia de que os evangelhos são apenas textos teológicos. Eles se sustentam em bases históricas reais, que podem ser verificadas fora da Bíblia. Isso oferece um solo firme para quem deseja crer com entendimento, não apenas com emoção. A fé cristã não exige cegueira, mas confiança informada, baseada em fatos e na revelação. E não são apenas os registros bíblicos e arqueológicos que atestam a veracidade da paixão de Cristo. Autores seculares da época também mencionam esses acontecimentos. Flávio Joséfo, historiador judeu do século I, menciona Jesus como um homem sábio e que foi crucificado sob ordem de Pôncio Pilatos. Tácito, historiador romano, também confirma a morte de Cristo durante o governo de Tibério. Essas fontes não são cristãs, mas suas declarações corroboram o que os evangelhos narram.
Isso mostra que os eventos da Semana Santa foram amplamente conhecidos e comentados, inclusive fora do círculo da fé. Isso nos leva a uma conclusão poderosa. A fé cristã não é baseada apenas em experiências espirituais subjetivas, mas em um conjunto de evidências que confirmam sua veracidade. Crer, portanto, não é desligar a razão, mas integrá-la ao coração. É olhar para a má história, para as escrituras e para os registros arqueológicos e perceber um fio condutor de coerência e verdade. É entender que a fé é uma resposta racional à revelação divina, que se manifesta tanto nas escrituras quanto nos fatos. E por que isso importa? Porque vivemos em uma época onde a fé é constantemente desafiada. Muitos perdem a esperança por acharem que crer é algo ultrapassado, sem fundamento. Mas quando você percebe que os pilares da sua crença estão alicerçados em fatos, tudo muda. Você passa a confiar mais, a viver com mais propósito e a testemunhar com mais convicção. Saber que as promessas foram cumpridas dá a garantia de que outras promessas também se cumprirão. Jesus disse que voltaria. E se tantas profecias se cumpriram com exatidão, por que duvidaríamos dessa? Ele voltará. Se esse conteúdo tocou seu coração e fortaleceu sua fé, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como esse. A verdade bíblica não é uma lenda. É um registro vivo que transforma vidas. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Em nome de Jesus, amém.